E se, depois de perder tudo, você finalmente ouvisse Deus falar, não explicando a dor, mas revelando o tamanho do universo? Antes de continuar, já deixa o like no vídeo, porque essa história mostra como Deus responde quando nossa alma chega ao limite. Jó estava sentado entre cinzas, com o corpo ferido, o coração quebrado, e perguntas que ninguém conseguia responder de verdade. Ele havia perdido seus filhos, seus bens, sua saúde e até o silêncio respeitoso dos amigos que vieram consolá-lo. No começo, todos ficaram calados, porque a dor de Jó era tão grande que qualquer frase parecia pequena demais. Mas o silêncio acabou e começaram os discursos, as acusações, as tentativas humanas de explicar uma tragédia espiritual profunda. Seus amigos insistiam que Jó devia ter feito algo errado, como se toda dor fosse automaticamente castigo por pecado escondido. Jó ouvia aquilo com a alma esmagada, tentando defender sua integridade sem entender por que Deus permanecia em silêncio. Ele não negava a grandeza do Senhor, mas queria uma resposta, uma audiência, um encontro, uma explicação direta. Em sua dor, Jó falou como alguém ferido fala, com fé, confusão, coragem e uma sinceridade quase assustadora. Ele olhava para o céu e perguntava por que havia nascido, por que sofria, por que Deus parecia distante. E quanto mais os amigos falavam, mais Jó percebia que respostas prontas não curam feridas profundas. Então chegou um momento em que as vozes humanas perderam força e algo maior começou a se aproximar. O ar mudou. A cena ficou pesada. A história saiu da discussão entre homens e entrou no território do divino. De repente, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho, como se a criação inteira prendesse a respiração. Deus não apareceu com uma explicação simples, nem entregou uma lista de motivos para cada lágrima derramada. Ele começou com uma pergunta que atravessou Jó por dentro. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Naquele instante, Jó deixou de ser apenas um homem sofrendo e passou a contemplar a imensidão de Deus. Era como se o Senhor abrisse uma janela invisível e levasse Jó a enxergar coisas grandes demais para controlar. Deus falou da terra sendo formada, de medidas misteriosas, de bases firmadas e de estrelas celebrando o nascimento do mundo. Jó imaginou a criação como uma obra gigantesca, cuidadosamente desenhada antes que qualquer ser humano respirasse pela primeira vez. Então Deus perguntou quem encerrou o mar com portas, quando ele nasceu impetuoso, como uma criança poderosa e indomável. A imagem era impressionante. Oceanos furiosos recebendo limites, ondas obedecendo a uma ordem que nenhum homem poderia impor. Jó, que não conseguia controlar sua própria dor, via que Deus controlava águas capazes de engolir reinos inteiros. Mas Deus não parou ali, porque a resposta não estava terminada. E o coração de Jó ainda precisava enxergar mais. O Senhor falou sobre amanhã, perguntando se Jó já havia dado ordens ao amanhecer em algum dia. Era como se Deus mostrasse que cada nascer do sol obedecia a uma voz anterior a todas as vozes humanas. Jó talvez tenha lembrado quantas manhãs acordou em sofrimento, sem perceber que até ali Deus sustentava a luz. Depois, Deus levou sua atenção aos lugares profundos, perguntando se ele conhecia as fontes do mar e os abismos escondidos. Jó conhecia a dor, mas não conhecia todos os caminhos invisíveis por onde a sabedoria de Deus se movia. O Senhor perguntou sobre a morte, sobre as portas da sombra, sobre regiões que nenhum homem domina completamente. Cada pergunta fazia Jó perceber que seu sofrimento era real, mas seu conhecimento era pequeno diante do Eterno. Então Deus apontou para Neui,
a neve, o granizo, a chuva e os relâmpagos, como quem mostra depósitos secretos da criação. Jó viu que até fenômenos comuns escondiam mistérios profundos guardados por um Deus que governa detalhes invisíveis. Em seguida, o Senhor falou das constelações, das Pleiades, do Órion e das leis que organizam o céu. Imagine Jó levantando os olhos, percebendo que aquelas estrelas silenciosas estavam presas a uma ordem que ele nunca escreveu. Deus perguntou se Jó podia enviar relâmpagos, comandar nuvens ou fazer chover sobre uma terra vazia, sem pessoas observando. Essa pergunta era profunda, porque mostrava que Deus cuida até de lugares onde ninguém aplaude, vê ou agradece. Jó começou a entender algo difícil. Deus não governa apenas o que parece importante aos olhos humanos. Ele sustenta animais selvagens, alimenta filhotes de corvos, observa cabras monteses e acompanha criaturas que vivem longe das cidades. O Senhor falou do jumento selvagem, do boi selvagem, do avestruz, do cavalo, preparado para a batalha. Cada criatura revelava uma parte da sabedoria divina, mesmo quando parecia estranha, perigosa, inútil ou impossível de domesticar. Então Deus descreveu o falcão voando, a águia fazendo ninho nas alturas, olhando de longe aquilo que homens nem percebem. Jó estava sendo conduzido por uma viagem sem sair do lugar, vendo o mundo pelos olhos do Criador. E então vieram imagens ainda mais fortes: Bemote, criatura poderosa, e Leviatã, símbolo de força assustadora e indomável. Deus mostrou a Jó que existem forças no mundo que nenhum homem consegue dominar com coragem, armas ou inteligência. Mas o que assusta o homem não assusta Deus, porque até o caos está debaixo do olhar do Senhor. Jó não recebeu uma explicação detalhada sobre cada perda, mas recebeu algo maior, uma visão esmagadora da grandeza divina. O silêncio de Jó nasceu não de derrota, mas de reverência, porque ele finalmente percebeu com quem estava falando. Ele colocou a mão sobre a boca como alguém que entende que nem toda pergunta cabe dentro da mente humana. Depois, Jó confessou que havia falado de coisas maravilhosas demais, coisas que não compreendia completamente. Essa não foi uma humilhação cruel, mas uma cura profunda, porque Deus não abandonou Jó em sua confusão. O Senhor se encontrou com ele, respondeu pessoalmente e mostrou que sua presença vale mais que explicações incompletas. A história de Jó nos ensina que fé não é entender tudo, mas continuar diante de Deus quando nada faz sentido. Às vezes, queremos que Deus nos mostre o motivo da dor, mas Ele primeiro mostra quem Ele é. Porque quando enxergamos apenas a ferida, o mundo parece injusto, pequeno e sem direção. Mas quando Deus abre nossos olhos, percebemos que existe uma sabedoria maior, sustentando coisas que ainda não conseguimos explicar. Jó perdeu muito, chorou muito, questionou muito, mas no encontro com Deus encontrou reverência, humildade e restauração. Talvez você também esteja esperando respostas, mas hoje a história lembra: Deus não está ausente do seu redemoinho. E quando Ele fala, até a dor mais confusa pode se transformar em adoração, confiança e esperança novamente.